Michael Harrington não deveria estar dirigindo por aquele trecho solitário da estrada rural. Sua rotina era perfeitamente programada: acordar às 6, café da manhã preparado por seu chefe pessoal, levado ao escritório por seu motorista e de volta para casa às 7. Mas hoje, Tomás ligou dizendo que estava doente com gripe, e em vez de chamar um substituto, Michael decidiu dirigir ele mesmo. Não apenas para o trabalho, mas para outro lugar depois, um lugar tranquilo, um lugar real. A reunião com investidores foi exatamente como esperado. Apertos de mão que duravam apenas um segundo a mais, sorrisos que nunca chegavam aos olhos e promessas construídas sobre alicerces de areia. 20 anos como CEO da Harrington Empreendimentos o ensinaram a dançar essa dança impecavelmente, mas ultimamente, a música havia começado a soar vazia. Retornaremos no próximo trimestre, ele lhes disse, sabendo muito bem que isso não significava nada. Caminhando para seu carro na garagem subterrânea, Michael afrouxou a gravata e tomou uma decisão em fração de segundo. Em vez de pegar a rodovia de volta para sua mansão no Jardim América, ele virou para a Estrada Parque, seguindo para o oeste de São Paulo. A paisagem paulista se desdobrou diante dele enquanto a cidade se tornava subúrbio, subúrbio se tornava cidade e cidades desvaneciam em colinas e plantações. O ar do final de setembro tinha um toque fresco, e as árvores estavam apenas começando sua transformação anual. Michael abaixou o vidro de seu Bentley, deixando o cheiro desconhecido de feno e terra substituir o aromatizador estéril. 3 horas depois, com o sol começando a descer, ele se encontrou em uma estrada de terra que não sabia o nome, em um município que mal reconhecia. Seu telefone havia perdido o sinal há 1 hora. O sistema de navegação continuava recalculando sem sucesso. Pela primeira vez em anos, Michael Harrington estava realmente perdido, e surpreendentemente despreocupado com isso. O caminho sinuoso se estreitava entre vastos campos vazios salpicados de equipamentos agrícolas esquecidos. Cercas de arame farpado se estendiam por ambos os lados, seus postes inclinados com a idade. Era silencioso ali, o tipo de silêncio que fazia a cidade parecer um sonho distante. Sem buzinas, sem vozes, sem o zumbido constante da humanidade. Apenas o ocasional farfalhar do vento pela grama alta e o roronar de seu motor. Foi então que ele as viu. Apenas um vislumbre de movimento no início, capturado em sua visão periférica. 2 pequenas figuras agachadas perto de um portão enferrujado a cerca de 50 metros à frente. Se ele tivesse piscado, poderia tê-las perdido completamente, obscurecidas como estavam pelas ervas daninhas. Michael diminuiu a velocidade do carro, um sentimento estranho puxando-o. Se estivesse em casa em São Paulo, poderia ter passado, poderia ter presumido que outra pessoa resolveria o que quer que fosse aquilo. Mas ali, a quilômetros de qualquer lugar, havia apenas ele. Ele parou, os pneus rangendo no cascalho. Algo sobre a imobilidade daquelas figuras, se elas não se moveram, não reagiram à sua aproximação, disparou alarmes em sua mente. Ele saiu do carro, a porta fechando com um baque pesado que ecoou pela paisagem vazia. Olá, ele chamou, dando passos cautelosos para a frente. Nenhuma resposta. À medida que se aproximava, a confusão se transformou em preocupação. Atrás da cerca trancada sentavam-se 2 meninas pequenas, idênticas até o último detalhe. Gêmeas, com cabelos louro-mel emaranhados pelo vento e pela terra. Não poderiam ter mais de 7 anos. Suas roupas, outrora coloridas, pelo que pareciam os padrões desbotados, se estavam rasgadas nas bordas e manchadas de lama. Seus rostos estavam manchados com rastros de lágrimas que haviam aberto caminhos pela poeira em suas bochechas. Uma agarrava um ursinho de pelúcia puído, seu recheio visível através de uma costura que começara a se abrir. A outra tinha um braço envolto protetoramente nos ombros da irmã. O que mais impressionou Michael não foi sua aparência, embora isso já fosse alarmante. Foram seus olhos, arregalados, cautelosos e longe de ser ingênuos para crianças tão jovens. Olhos que viram coisas que não deveriam ter visto. Olhos que continham perguntas que nenhuma criança deveria precisar fazer. Elas não gritaram nem choraram. Não tentaram correr. Apenas olharam para ele com aquele olhar inquietante, como se estivessem esperando por alguém, qualquer um, para notá-las.
Vocês estão bem? Michael perguntou, agachando-se ao nível delas, mesmo com a cerca entre eles. Sua voz saiu mais suave do que pretendia, quase desconhecida para seus próprios ouvidos. Quando foi a última vez que ele falou com uma criança? As meninas trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa que não precisava de palavras. Finalmente, a que segurava o ursinho assentiu, um movimento quase imperceptível. O que vocês estão fazendo aqui sozinhas? Ele insistiu, olhando ao redor em busca de qualquer sinal de adultos, qualquer sinal de vida. Não havia nada além de campos se estendendo até o horizonte. Esperando, sussurrou a outra menina, sua voz tão fraca que Michael teve que se aproximar da cerca para ouvi-la. Esperando por quê? Por alguém seguro, disse ela, com uma simplicidade que quebrou algo dentro dele. A mão de Michael foi para o bolso, procurando seu telefone antes de lembrar que não tinha sinal. O portão estava preso com um cadeado enferrujado, mas a cerca em si era velha, os postes soltos no solo seco. Ele testou uma seção e descobriu que cedia com pressão mínima. Ele empurrou com mais força, criando uma fenda larga o suficiente. Eu vou ajudar vocês, ele disse, surpreso com a certeza que sentiu. Vocês conseguem passar por aqui? As meninas hesitaram, olhando uma para a outra novamente. Então, lentamente, elas rastejaram pela abertura que ele fizera, movimentos cautelosos como cervos assustados. De perto, elas pareciam ainda mais frágeis, pulsos finos, bochechas encovadas, manchas de exaustão sob olhos azuis idênticos. Michael sentiu um aperto incomum no peito. Raiva, ele percebeu. Não delas, mas de quem as havia deixado ali, naquele portão no meio do nada, com nada além de um urso de pelúcia e uma outra. Meu nome é Michael, disse ele, mantendo a voz firme. Como vocês se chamam? Eu sou a Elisa, disse a que segurava o ursinho. Essa é a Helena. Ela é mais velha. 7 minutos. Esse fato parecia importante para ela, uma pequena certeza em um mar de incertezas. Elisa e Helena, Michael repetiu. Vou levá-las para um lugar seguro, tá? Ele não esperou pela resposta delas. Gentilmente, ele as pegou no colo, uma em cada braço. Elas eram assustadoramente leves, como pegar sombras. Não resistiram, em vez disso se moldaram contra ele com a confiança instintiva de crianças que não tinham para onde ir. Enquanto Michael as carregava de volta para o carro, ele sentiu suas pequenas mãos agarrando sua camisa, sentiu seus corações batendo contra o peito. E pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia se lembrar, Michael Harrington estava absolutamente certo de que sua próxima ação se importaria de verdade, de uma maneira que negócios de bilhões de dólares e fusões corporativas nunca poderiam. A viagem até a cidade mais próxima levou 40 minutos. Elisa e Helena sentaram-se encolhidas no banco de trás do Bentley de Michael, seus pequenos corpos quase engolidos pelo estofamento de couro. Elas adormeceram quase imediatamente, a exaustão finalmente as alcançando agora que não estavam lutando para se manterem alertas. Michael continuava olhando para elas no espelho retrovisor, uma estranha mistura de emoções agitando-se dentro dele. Ele tentará fazer-lhes mais perguntas antes que adormecessem. As respostas que recebeu foram escassas, entregues naquelas vozes baixas e cuidadosas que faziam seu peito doer. Onde está a mãe de vocês? Ele perguntara. Ela disse que tinha que ir embora, Elisa responderá, dedos preocupados com a orelha de seu ursinho. Ela disse para a gente esperar no portão, Helena acrescentara. Ela disse que alguém bom encontraria a gente. Quando ela deixou vocês aí? As meninas se olharam, aquela comunicação silenciosa novamente. Quando o sol ficou pequeno 3 vezes, Elisa finalmente dissera. 3 dias, Michael percebeu com horror. 3 dias sozinhas naquele campo vazio. Ela disse quando voltaria. Ela estava chorando, Helena sussurrara. Ela disse que sentia muito. Isso foi tudo que ele conseguiu delas antes que suas pálpebras ficassem pesadas e seus corpos caíssem um contra o outro. Agora, enquanto ele estacionava no estacionamento do Hospital Regional Esperança na cidade de Ribeirão Claro, Minas Gerais, Michael se perguntava em que havia se metido. Quem deixa 2 meninas pequenas à beira de uma estrada esquecida?
O que poderia levar uma mãe a tal desespero? A sala de emergência estava tranquila quando entraram, uma bênção que Michael não esperava. Ele carregava as duas meninas nos braços, ainda profundamente adormecidas. A enfermeira na recepção levantou os olhos, arregalando-os ao vê-las. Elas precisam de ajuda, disse Michael simplesmente. As coisas se moveram rapidamente depois disso. Uma médica foi chamada, doutora Patrícia, uma mulher com cabelos grisalhos e mãos eficientes. As meninas acordaram quando ela se aproximou, encolhendo-se contra Michael até que ele as assegurou de que estava tudo bem. Elas foram levadas para uma sala de exames, onde se recusaram a soltar as mãos de Michael. Eu as encontrei à beira de uma estrada rural, ele explicou à doutora Patrícia em voz baixa. Sozinhas, atrás de uma cerca. Elas dizem que estão lá há 3 dias. A expressão da médica permaneceu neutra, mas seus olhos endureceram. Ela assentiu uma vez, depois virou um sorriso gentil para as gêmeas. Elisa, Helena, vou verificar se vocês estão bem. Não vai doer, prometo. O exame revelou o que Michael temia. Desidratação. Desnutrição. Exposição. Mas nenhum sinal de abuso físico, doutora Patrícia o assegurou discretamente. Elas precisam de fluidos, comida, descanso. E precisamos contatar as autoridades. Como se chamados pelas palavras, uma mulher em um terninho azul marinho apareceu na porta 1 hora depois. Ela se apresentou como Andréa Santos, do Conselho Tutelar. Seu rosto estava profissionalmente inexpressivo enquanto ela avaliava a cena, das meninas gêmeas em camas de hospital, ligadas a soro, e Michael sentado entre elas, ainda em seu terno caríssimo, agora amassado e manchado. Sr. Harrington, ela disse, gesticulando para o corredor. Uma palavra? Michael a seguiu, relutante em deixar as meninas, mas ciente de que precisava falar com a oficial. Assim que estavam fora do alcance da voz, o comportamento de Andréa mudou de neutro para friamente desconfiado. O senhor diz que encontrou essas crianças abandonadas? Sim, perto da Estrada Park, a cerca de 40 quilômetros daqui para o oeste. Há uma estrada de terra que se ramifica para o norte e o senhor não tem nenhuma ligação anterior com elas, ela interrompeu. Michael franziu a testa. Nenhuma. Eu estava apenas passando. Por que a senhora perguntaria isso? Andréa consultou seu tablet. Por que não temos registros correspondentes em nosso sistema, Sr. Harrington? Nenhum relato de crianças desaparecidas para meninas gêmeas da idade delas neste estado. Nenhuma certidão de nascimento correspondente à descrição ou aos primeiros nomes delas no município de Ribeirão Claro. Talvez elas sejam de outro município? Outro estado? Estamos verificando. Mas é incomum. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. E o senhor está muito longe de São Paulo. Aí estava. Michael reconheceu o cálculo em seus olhos. Empresário rico, sem motivo óbvio para estar no meio do nada, aparece com 2 crianças misteriosas. Ele não podia culpá-la totalmente pela suspeita. Eu estava dando uma volta. Esfriando a cabeça, disse ele, mantendo a voz firme. Olha, tudo o que sei é o que lhe disse. Elas estavam sozinhas, atrás de uma cerca. Disseram que a mãe as deixou lá para esperar por alguém seguro. Andréa fez uma anotação em seu tablet. Precisaremos colocá-las sob custódia de emergência enquanto investigamos. O que isso significa? Michael perguntou, uma inesperada proteção surgindo dentro dele. Serão colocadas em um lar provisório temporário até localizarmos a família delas ou determinarmos os próximos passos. Separar elas? As palavras saíram mais ríspidas do que ele pretendia. A expressão de Andréa suavizou-se ligeiramente. Tentamos manter irmãos juntos, especialmente em casos como este. Mas não posso fazer promessas. Nosso sistema está sobrecarregado. Michael olhou de volta para o quarto do hospital onde Lisa e Helena observavam a porta com olhos arregalados e ansiosos. Elas já haviam sido abandonadas uma vez. O pensamento de serem transferidas entre estranhos, possivelmente separadas, revirou seu estômago.
E se eu, e ele começou, depois parou, atordoado com o que estava prestes a sugerir. O que ele estava pensando? Ele administrava uma corporação multinacional. Vivia sozinho. Tinha reuniões de conselho e ligações com investidores e eventos de caridade. Ele não estava equipado para cuidar de duas crianças traumatizadas. E, no entanto, Sr. Harrington, André o incentivou. Michael endireitou os ombros. Quero solicitar a colocação emergencial em lar provisório. As sobrancelhas de Andrea se ergueram. É um compromisso significativo. Estou ciente. Há visitas domiciliares, verificações de antecedentes, requisitos de treinamento, entendo. E tenho os recursos para fornecer tudo o que precisam. Ele encarou o olhar cético dela firmemente. Eu as encontrei, Senhora Santos. Fiz uma promessa de que estariam seguras. Pretendo cumprir. Por um longo momento, André o estudou, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Finalmente, ela suspirou. Vou iniciar a papelada. Mas isso é altamente incomum, e não posso garantir a aprovação. Michael assentiu, não confiando em si mesmo para falar. O que havia acontecido com ele? Isso não era típico dele, agir por impulso, tomar decisões emocionais. Ele era conhecido por suas avaliações de risco calculadas, sua lógica fria na sala de reuniões. Não por oferecer-se para cuidar de duas crianças estranhas que havia encontrado à beira da estrada. Quando ele voltou para o quarto do hospital, Elisa e Helena estavam sentadas em suas camas, mexendo em pratos de comida de hospital. Elas levantaram os olhos quando ele entrou, seus rostos se iluminando apenas o suficiente para enviar outra pontada através de seu peito. Eles vão nos levar embora? Helena perguntou baixinho. Michael sentou-se entre as camas novamente. Não imediatamente, disse ele cuidadosamente. E pedi para vocês poderem ficar comigo por um tempo. Na sua casa, Elisa agarrou seu ursinho com mais força. Sim. Tenho uma casa muito grande. Grande demais, na verdade, para uma pessoa só. As meninas trocaram um de seus olhares. Então Elisa perguntou, você tem filhos? Não, Michael admitiu. Nunca tive. Por que não? A pergunta de Helena foi direta, sem os filtros que os adultos aprendem a aplicar. Michael considerou como responder. A verdade era complicada, uma série de escolhas feitas em busca do sucesso, relacionamentos sacrificados no altar da ambição, o endurecimento gradual de um coração que um dia sonhara com família. Mas olhando para aquelas duas meninas frágeis com seus olhos solenes, ele se viu incapaz de explicar nada disso. Acho que eu estava esperando, ele disse finalmente. Esperando por quê? A pergunta de Elisa foi quase inaudível. Michael sorriu, surpreendendo-se com o quão genuíno soava. Por alguém que precisasse de mim. Na manhã seguinte, Michael sentou-se em seu carro estacionado do lado de fora do hospital, telefone pressionado contra o ouvido. Ele mal havia dormido, passando a maior parte da noite fazendo ligações e usando seus contatos. Ser rico tinha suas vantagens, as portas se abriam, processos se aceleravam, exceções eram feitas. Mas nem Michael Harrington conseguia dobrar todo o sistema à sua vontade da noite para o dia. Não me importo com o custo, Raquel, ele disse à sua secretária executiva. Cancele minhas reuniões da semana. O acordo de Singapura pode esperar. Nos 20 anos em que Raquel trabalhou para ele, Michael nunca havia faltado voluntariamente a uma reunião. Sua confusão era palpável pelo telefone. Senhor, o senhor está bem? Devo enviar o Dr. Silveira para sua localização? Estou bem. Só preciso de tempo para resolver um assunto pessoal. Ele hesitou, depois acrescentou, preciso que você me conecte com o José Roberto. Raquel pausou. Seu advogado ou seu detetive particular? Ambos. E entre em contato com a Marina Garcia na área imobiliária. Preciso que ela prepare a Casa do Lago para ocupação imediata. Outra pausa. A Casa do Lago não é usada há anos, senhor. Estou ciente. Deixe-a pronta até amanhã à tarde, móveis, utilidades, cozinha abastecida.
Contrate o pessoal que for necessário. Ele pensou por um momento. E descubra o que meninas de 7 anos precisam. Roupas, brinquedos, o que for apropriado. Para seu crédito, Raquel não perguntou por que seu chefe de 60 anos e sem filhos de repente precisava dessas coisas. Ela simplesmente disse, cuidarei disso, e desligou. Michael olhou para seu reflexo no espelho retrovisor. Olheiras profundas sombreavam seus olhos, e seu cabelo prateado, geralmente impecável, estava desalinhado. Ele parecia mais velho, mais vulnerável do que o homem que sorria confiante na capa da revista Foco do mês passado. O que ele estava fazendo? Isso não era racional. Não era estratégico. Desde quando Michael Harrington agia por puro instinto? Desde ontem, aparentemente. Desde que 2 pares de olhos azuis idênticos olharam para ele com uma mistura de medo e esperança. Dentro do hospital, Elisa e Helena estavam recebendo alta. A assistente social do Conselho Tutelar, Andréa Santos, estava lá com a papelada e lembretes sérios. A colocação emergencial em lar provisório era temporária, extremamente temporária. Apenas até que uma família adotiva adequada pudesse ser localizada ou um membro da família identificado. Michael precisaria completar um treinamento acelerado para pais provisórios, e haveria visitas domiciliares frequentes. Vocês encontraram algum registro delas ainda? Michael perguntou enquanto esperavam pela enfermeira responsável pela alta. Andréa balançou a cabeça. Nada em Minas Gerais. Estamos verificando estados vizinhos. O exame médico sugere que elas têm aproximadamente 7 anos, mas sem documentação, não podemos ter certeza. E a mãe delas? Algum relato de mulher desaparecida? Andréa abaixou a voz. Sr. Harrington, preciso perguntar se o senhor tem absoluta certeza disso? O sistema tem recursos para crianças como Elisa e Helena. O senhor não é obrigado a tenho certeza, Michael disse firmemente. Ele observou as gêmeas sentadas na beira da cama do hospital, balançando as pernas em ritmos idênticos. Elas usavam roupas doadas do armário de caridade do hospital, jeans e camisetas que pendiam frouxamente em seus corpos magros. Elas já passaram por muito. André o estudou, depois assentiu. Faremos uma visita domiciliar preliminar esta tarde. Presumo que o senhor mora em São Paulo. Na verdade, ficaremos na minha casa em Tiradentes. É mais e adequado para crianças. Era também mais perto de onde ele havia encontrado as meninas, embora Michael não mencionasse isso. Ele tinha sua própria investigação em mente. Naquela tarde, José Roberto chegou à casa do lago justamente quando Michael estava acomodando as meninas. O detetive particular era um ex-policial de São Paulo com um rosto marcado pelo tempo e olhos astutos que não perdiam nada. Ele avaliou a cena, essa imponente casa de estilo colonial às margens do lago, o SUV de luxo na garagem, as meninas gêmeas explorando cautelosamente a varanda sob o olhar atento de Michael. Nunca pensei que veria o dia, José comentou secamente ao se aproximar. Michael Harrington, brincando de casinha. Michael ignorou a provocação. Preciso que você encontre a mãe delas. A expressão de José ficou séria. Conte-me tudo. Enquanto caminhavam pelo perímetro da propriedade, Michael relatou os eventos do dia anterior, desde encontrar as meninas até a visita ao hospital e a colocação emergencial em lar provisório. José ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno bloco. Então, sem identidade, sem registros no sistema, e a única pista é uma estrada de terra a 40 quilômetros daqui, José resumiu quando Michael terminou. Não há muito com o que trabalhar. Vou levá-lo ao local exato amanhã. Deve haver algo lá que possa nos ajudar a rastrear de onde elas vieram. José guardou seu caderno. E qual exatamente é seu interesse aqui, Michael? Em 20 anos, nunca vi você se envolver pessoalmente em um caso. Você emite cheques, faz ligações, delega. Você não traz estranhos para sua casa. Michael observou Elisa e Helena, que haviam descoberto um balanço de pneu pendurado em um antigo carvalho perto da beira da água. Elas se revezavam para se empurrar, o riso delas ecoando pelo gramado, hesitante no início, depois crescendo mais audacioso.
Não sei, ele admitiu baixinho. Eu simplesmente não consegui deixá-las para o sistema. José seguiu seu olhar, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Bem, pelo que vale a pena, aposto que a mãe está em sérios apuros. Talvez fugindo de algo, ou alguém. Violência doméstica, talvez, ou pior. O fato de ela as ter deixado onde poderiam ser encontradas sugere que ela as queria seguras, mesmo que não pudesse ficar com elas. Ou não pôde protegê-las, Michael acrescentou sombriamente. Vou começar a investigar na região. Câmeras de trânsito, boletins de ocorrência, internações hospitalares. Não deve haver tantas mulheres com filhas gêmeas nesta parte do estado. José se virou para sair, depois pausou. Mais uma coisa. Se houver alguém perigoso na jogada, um pai, um namorado, se eles podem vir procurar. Sugeriria segurança adicional enquanto descobrimos isso. Michael assentiu. Já providenciei. A propriedade tem um sistema de última geração, e contratei 2 seguranças à paisana. Serão discretos. José ergueu uma sobrancelha. Você realmente está levando isso a sério? Antes que Michael pudesse responder, o carro de Andréa Santos entrou na garagem para a visita domiciliar agendada. As poucas horas seguintes foram um borrão de papelada, perguntas e inspeções. A casa do lago, embora desocupada há muito tempo, estava impecável graças à mobilização de Raquel de um pequeno exército de faxineiros e decoradores. Ao anoitecer, Andréa parecia cautelosamente satisfeita, embora ainda intrigada com o envolvimento de Michael. Continuaremos procurando a família delas, ela o lembrou enquanto se preparava para sair. Este arranjo é temporário. Não se esqueça disso. Depois do jantar pizza, que as meninas abordaram com admiração, como se nunca tivessem visto antes, Michael as ajudou a se acomodar em um quarto que a equipe de Raquel havia preparado às pressas, mas com perícia. Camas de solteiro com colchas combinando, uma estante cheia de clássicos infantis e uma luz noturna em forma de lua crescente que lançava um brilho suave pelas paredes. Isso tudo é para a gente? Elisa perguntou, olhos arregalados enquanto agarrava seu ursinho. Tudo isso, Michael confirmou. Ele sentou-se na beira da cama de Helena. Amanhã, compraremos mais roupas e brinquedos para vocês. O que precisarem. Helena o estudou com aquele olhar intenso e envelhecido. Por que você está sendo tão legal com a gente? A pergunta pegou Michael desprevenido. Como ele poderia explicar algo que nem ele entendia completamente? Porque todo mundo merece bondade, disse ele finalmente. Especialmente quando estão com medo. A gente não está mais com medo, Elisa disse de sua cama, mas a maneira como ela agarrava seu urso desmentia suas palavras. Michael sorriu gentilmente. Que bom. Mas tudo bem se vocês estiverem, às vezes. Até adultos ficam com medo. Você tem medo? Helena perguntou. A pergunta o atingiu. Ele tinha. Não de perigo físico ou ruína financeira, os riscos usuais que os empresários calculavam. Mas de falhar com essas crianças de alguma forma? Do que quer que tenha deixado a mãe delas desesperada o suficiente para deixá-las à beira de uma estrada? Dos sentimentos estranhos e desconhecidos que elas despertavam nele? Às vezes, ele admitiu. Mas agora, estou apenas feliz por vocês estarem seguras. Ao apagar a luz e fechar a porta delas parcialmente, Michael ouviu a pequena voz de Elisa. Você acha que a mamãe vai voltar pra gente? Ele pausou no corredor, o coração pesado. A pergunta não tinha resposta fácil, e ele não mentiria para elas. Mas parado ali, ouvindo os sons suaves das meninas se acomodando em suas camas, Michael Harrington fez uma promessa silenciosa, dele descobriria o que aconteceu com a mãe delas. Ele descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse. E ele protegeria essas crianças, não importava o que essa verdade revelasse. Pela primeira vez em décadas, algo importava mais do que o valor para o acionista ou a posição no mercado. Algo que não podia ser quantificado em um balanço ou explicado em uma reunião de conselho. Algo que fez o vasto império que ele construíra parecer subitamente vazio e insuficiente. Michael foi para seu escritório e serviu-se de um raro copo de uísque.
Pela janela, ele podia ver o luar refletindo no lago. Em algum lugar lá fora estava uma mulher que havia dado à luz Elisa e Helena. Uma mulher que, por razões ainda desconhecidas, havia deixado suas filhas com nada além de um ursinho e instruções para esperar por alguém seguro. Michael passou a vida buscando poder e riqueza, acreditando que essas eram as coisas que importavam. Agora, diante da frágil confiança de duas crianças abandonadas, ele se viu questionando tudo o que pensava saber. De que adiantava todo o seu dinheiro se ele não conseguia responder à simples pergunta que duas meninas queriam saber acima de tudo: onde está nossa mãe? Por que ela nos deixou? Amanhã, ele começaria a procurar por essas respostas. Esta noite, ele simplesmente seria grato por algum capricho do destino, ele ter sido o único a dirigir por aquela estrada esquecida ontem à tarde. A semana seguinte passou em um borrão de atividade. Michael estabeleceu uma rotina com as meninas que o surpreendeu com a rapidez com que se tornou natural. As manhãs começavam com café da manhã na varanda com vista para o lago, panquecas, que as gêmeas devoravam com entusiasmo. As tardes eram preenchidas com passeios pela propriedade, visitas de Andréa Santos e sessões de leitura tranquilas onde Michael descobriu que tinha jeito para vozes ao ler O A Menina e o Porquinho. Durante todo esse tempo, José Roberto trabalhou incansavelmente nos bastidores. Ele visitou o local onde Michael havia encontrado as meninas, entrevistou moradores locais em cidades próximas e vasculhou bancos de dados que a maioria das pessoas não sabia que existiam. Mas a busca rendeu pouquíssima informação. Até o 7º dia, quando José chegou à casa do lago com uma pasta parda debaixo do braço. Sua expressão, uma mistura de triunfo e preocupação, disse a Michael que o que quer que ele tivesse encontrado era significativo. Precisamos conversar, disse José baixinho, indicando o escritório. Sozinhos. Michael olhou para Elisa e Helena, que estavam absortas em um jogo de tabuleiro com Maria, a babá que ele havia contratado para ajudar a cuidar delas. Dê-me um minuto. Ele se aproximou das meninas, ajoelhando-se ao lado do jogo delas. Preciso falar com o Sr. Roberto por um tempo. Vocês ficam bem com a Maria? Helena levantou os olhos, estudando seu rosto com aquele olhar perspicaz. Você parece preocupado. Apenas alguns negócios de adulto, Michael a tranquilizou, surpreso com a facilidade com que aquela criança conseguia lê-lo, quando membros do conselho com o dobro da idade dela muitas vezes não conseguiam. Não demoro. No escritório, José colocou a pasta na mesa entre eles, mas manteve a mão sobre ela. Preciso perguntar uma coisa antes, e preciso de uma resposta honesta. Michael ficou tenso. O que é? Você já esteve em uma cidade chamada São Francisco Xavier? Fica a cerca de 60 quilômetros ao norte daqui, logo depois da divisa com Minas Gerais. Não, Michael disse, franzindo a testa. Por quê? Porque é para onde nossa busca nos levou. José abriu a pasta, revelando uma impressão de uma câmera de trânsito. Isso é de um posto de gasolina em São Francisco Xavier, datado de 2 semanas atrás. A imagem granulada mostrava uma mulher com cabelos castanhos na altura dos ombros, seu rosto parcialmente obscurecido enquanto ela abastecia um sedã antigo. Mas o que chamou a atenção de Michael foram as duas pequenas figuras visíveis no banco de trás do carro, duas cabeças de cabelo louro-mel. São elas, disse ele, inclinando-se. Elisa e Helena. José assentiu. Acredito que sim. O atendente se lembrou delas, disse que a mulher parecia ansiosa, ficava olhando por cima do ombro. Pagou em dinheiro. Ele apresentou mais documentos, um recibo de um motel nos arredores de São Francisco Xavier, um boletim de ocorrência sobre uma pessoa suspeita correspondente à descrição da mulher. E a mãe? Michael perguntou. Você a identificou? José removeu um último papel da pasta, colocando-o diretamente diante de Michael. Era uma carteira de motorista, vencida há 3 anos. A foto mostrava uma versão mais jovem da mulher da câmera de trânsito, seus olhos mais claros, seu sorriso hesitante, mais genuíno. Clara Silva, disse José, observando cuidadosamente o rosto de Michael. Idade 38. Último endereço conhecido era um apartamento em São Francisco Xavier que foi despejado há 6 meses.
Antes disso, ela morou em uma dúzia de lugares diferentes em 3 estados nos últimos 8 anos. Michael encarou o nome, um estranho zumbido em seus ouvidos. Clara Silva. Clara. O quarto pareceu inclinar-se ligeiramente, décadas caindo em um instante. Ele deve ter empalidecido, porque José se inclinou para a frente, preocupado. Michael? Tudo bem. Clara, Michael sussurrou, estendendo a mão para tocar a fotografia com dedos trêmulos. Eu a conheço. Os olhos de José se estreitaram. O que você quer dizer com que eu a conheço? Michael afundou em sua cadeira, memórias caindo sobre ele como uma represa rompida. O riso de Clara em um pátio da faculdade. A mão dela na dele enquanto caminhavam por folhas de outono. A maneira como ela o chamava de Mickey, a única pessoa que ele já permitiu usar aquele apelido. A discussão chorosa em seu dormitório quando ele lhe disse que estava aceitando o estágio em Nova York em vez de seguir o plano deles de se mudarem para Minas Gerais juntos. Estivemos juntos na faculdade, disse ele roucamente. Universidade de São Paulo. 3º e 4º ano. Eu não a vejo desde a formatura. Quase 30 anos atrás. A expressão de José escureceu. Você não pensou em mencionar isso quando encontrou 2 crianças abandonadas que poderiam estar conectadas a uma antiga namorada? Eu não sabia, Michael insistiu, sua mente acelerada. O nome não significou nada quando as meninas me disseram. Apenas Elisa Pico e Helena. E eu não tinha ideia se ele parou, as implicações de repente o atingindo com força total. José, quando foi o aniversário de Clara? 17 de agosto de 1986, José leu de suas anotações. E as meninas? Qual a idade estimada delas? O médico as colocou em torno de 7 anos. Michael fez as contas rapidamente. Isso significaria que nasceram em 2017 ou 2018. Certo. José tirou outro documento. Encontrei registros hospitalares para Clara Silva. Ela deu à luz gêmeas em 3 de outubro de 2017. Ele pausou, deixando a importância da data assentar. Exatamente 9 meses após o último evento de caridade que você participou antes de seu ataque cardíaco em janeiro. Michael sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O evento de Ano Novo no Hotel Copacabana Palace. Sua doação anual para sua alma mater. O rosto familiar do outro lado do salão lotado, mais velha, mais inconfundível. Clara, trabalhando como garçonete para a empresa de buffet. Seus olhos se encontraram, o choque do reconhecimento, seguido por uma conversa constrangedora que se tornará mais calorosa após algumas taças de champanhe. O convite para sua suíte de hotel, aceito com uma mistura de hesitação e algo que poderia ter sido saudade de um caminho não tomado. Ele partiu antes do amanhecer, uma gorjeta generosa na mesinha de cabeceira, uma desculpa murmurada sobre reuniões cedo. Ele teve seu ataque cardíaco 2 semanas depois, e nos meses de recuperação e controle de danos corporativos que se seguiram, o encontro havia se desvanecido para uma memória distante, um momento de nostalgia e fraqueza em que ele não se permitiu pensar. O pai não está listado na certidão de nascimento, José disse baixinho, observando a realização amanhecer no rosto de Michael. Elas são minhas, Michael sussurrou, as palavras presas na garganta. Elisa e Helena são minhas filhas. A verdade assentou sobre ele como um peso físico. Ele tinha filhos. Filhas. 2 meninas pequenas que estavam crescendo, aprendendo, vivendo por 7 anos sem o seu conhecimento. 2 meninas pequenas que haviam sido abandonadas à beira de uma estrada, esperando que alguém seguro as encontrasse. 2 meninas pequenas que não tinham ideia de que o estranho que as resgatara era o pai delas. José juntou os documentos de volta na pasta. Há mais, e nada disso é bom. Clara tem um histórico de problemas de saúde mental, hospitalizações por depressão severa, paranoia, transtorno de estresse pós-traumático. A última internação foi há 3 meses, após o que os registros hospitalares descrevem como um episódio psicótico. Ela foi liberada para uma casa de repouso, mas desapareceu 2 semanas depois. Por que ela nunca me contatou? Michael perguntou,
mais para si mesmo do que para José. Se ela sabia que as meninas eram minhas? Essa é a pergunta de $1 milhão. O rosto de José estava sombrio. Mas dado o histórico médico dela, é possível que ela não estivesse pensando claramente. As anotações do hospital mencionam delírios sobre ser seguida, sobre pessoas tentando levar seus filhos. Talvez ela pensasse que você fazia parte de qualquer ameaça que ela percebesse. Ou talvez ela soubesse exatamente quem eu era e quisesse manter as meninas longe de mim, Michael disse amargamente. O CEO sem coração que escolheu dinheiro em vez de amor 30 anos atrás. Não sabemos disso, José disse firmemente. O que sabemos é que temos 2 meninas pequenas na sala ao lado que não têm ideia de quem é o pai delas, e uma mãe que pode estar em sérios apuros médicos, legais ou ambos. A questão é, o que você vai dizer a elas? Michael se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, Elisa e Helena riam enquanto Maria as empurrava no balanço de pneu. Seus cabelos dourados capturavam a luz do sol da tarde. Suas filhas. O pensamento era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Nada. Ainda não. Ele se virou para José. Primeiro, precisamos encontrar Clara. Quaisquer que sejam seus motivos para deixá-las, elas merecem saber o que aconteceu com a mãe delas. E eu mereço ouvir dela diretamente porque ela manteve minhas filhas em segredo por 7 anos. E se a encontrarmos? E então? Michael não tinha resposta. O homem que ele era uma semana atrás, frio, calculista, focado unicamente na próxima aquisição, teria visto isso como um problema a ser resolvido, um passivo a ser gerenciado. Mas esse homem estava mudando desde o momento em que avistou 2 pequenas figuras agachadas perto de um portão enferrujado. Um passo de cada vez, disse ele finalmente. Encontre-a, José. Use todos os recursos que precisar. Enquanto José partia para continuar sua busca, Michael permaneceu no escritório, encarando a foto da carteira de motorista de Clara. O rosto que um dia fora tão familiar, agora o de uma estranha. O que havia acontecido com ela nos anos desde que se separaram? Que dificuldades ela havia suportado enquanto ele acumulava sua fortuna? E a pergunta mais assustadora de todas, em que tipo de desespero levaria uma mãe a abandonar seus filhos, mesmo com a esperança de que alguém seguro os encontrasse? Ele não tinha respostas ainda. Mas olhando para Elisa e Helena, suas filhas, Michael fez outro voto silencioso, quaisquer que fossem os motivos de Clara, o que quer que tivesse levado a este momento, ele consertaria. Ele se tornaria o pai que essas meninas mereciam, mesmo que não tivesse ideia de como ser um. 3 dias após a revelação de José Roberto, Michael sentou-se em seu carro do lado de fora de um prédio discreto em Campinas, São Paulo. O Centro Psiquiátrico Estadual de São Paulo estava instalado em uma estrutura surpreendentemente moderna de vidro e tijolo, recuada da estrada e cercada por jardins cuidadosamente mantidos. Por fora, poderia ter sido uma pequena faculdade comunitária ou um escritório de startup de tecnologia, se não fossem as medidas de segurança discretas visíveis para quem sabia o que procurar. Michael mal havia dormido desde que soube a verdade. Suas noites foram passadas debruçado sobre cada documento que José havia descoberto, tentando reconstruir os anos perdidos da vida de Clara. O quadro que emergiu era devastador, uma jovem brilhante cuja vida havia se desfeito gradualmente. Após o término, Clara terminou a faculdade, mas nunca seguiu a carreira de professora que havia planejado. Em vez disso, ela passou por uma série de empregos por todo o Sudeste, cada um menos prestigioso que o anterior. Houve um casamento há 8 anos com um homem chamado Eduardo Dias, que tinha um histórico de denúncias de violência doméstica de relacionamentos anteriores. 2 anos depois, uma ordem de restrição contra Dias, seguida por um divórcio. Então o nascimento das gêmeas e um padrão acelerado de mudanças e instabilidade. Durante todo esse tempo, os registros médicos de Clara mostravam lutas crescentes com a saúde mental, diagnósticos de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e, eventualmente, episódios paranoicos que levaram a múltiplas hospitalizações. A mais recente ocorreu após Clara ser encontrada vagando por um estacionamento de supermercado às 3 da manhã, as gêmeas dormindo em seu carro.
Ela estava incoerente, insistindo que eles o estavam vindo buscar seus filhos. Após sua alta dessa hospitalização, ela havia desaparecido, até ontem, quando a Polícia Militar de São Paulo a encontrou dormindo em seu carro do lado de fora de uma biblioteca em Campinas. O centro psiquiátrico a internou involuntariamente depois que ela ficou histérica durante o interrogatório sobre o paradeiro de seus filhos. José havia usado seus contatos para arranjar esta visita, mas avisou Michael que Clara talvez não estivesse em condições de falar com ele. Ainda assim, Michael tinha que tentar. Ele devia isso a Elisa e Helena. Ele devia isso a Clara. E, se fosse honesto, ele devia isso a si mesmo, o jovem que a amara uma vez e escolhera um caminho diferente. A enfermeira da admissão conduziu Michael por corredores estéreis até uma pequena sala de reunião com iluminação suave e cadeiras confortáveis. Senhora Silva foi informada de que tem um visitante, mas não dissemos quem, ela explicou. A doutora Benedita acha melhor evitar choques inesperados. Ela foi bastante medicada nas primeiras 48 horas, mas está mais lúcida hoje. Ela está, e como ela está? Michael perguntou, sua eloquência usual falhando. O rosto da enfermeira suavizou-se ligeiramente. Ela está frágil. A médica pode explicar a condição dela com mais detalhes, mas o senhor deve se preparar. Este não é o primeiro episódio dela, e a recuperação raramente é linear. Ela gesticulou para um botão de chamada na parede. Pressione isso se precisar de ajuda. Vou trazê-la agora. Michael endireitou a gravata, depois pensou melhor e a removeu por completo, guardando-a no bolso. Clara sempre o provocou sobre suas roupas formais, mesmo na faculdade. Você se veste como se estivesse pedindo desculpas por algo, ela disse uma vez. Talvez ela estivesse certa. Quando a porta se abriu novamente, o fôlego de Michael ficou preso na garganta. Clara entrou lentamente, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Ela estava mais magra do que na foto de sua carteira de motorista, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Ela usava roupas fornecidas pelo hospital, calças macias e uma camisa larga, que pareciam pendurar em seu corpo. Mas foram seus olhos que mais o impressionaram, os mesmos azuis claros que ele via todos os dias em Elisa e Helena, agora nublados com uma cautela que partiu seu coração. Ela não o reconheceu no início. Sentou-se na cadeira à sua frente, seu olhar desfocado, dedos torcendo nervosamente o tecido de suas calças. A enfermeira se retirou discretamente, deixando-os sozinhos. Clara, Michael disse gentilmente. Sou eu. Michael. Michael Harrington. Seus olhos fixaram-se em seu rosto, arregalando-se em choque. Por um momento, ela pareceu incapaz de falar. Então, em uma voz que era familiar e estranha ao mesmo tempo, ela sussurrou, Mickey. O apelido, não usado há 30 anos, trouxe um nó à sua garganta. Sim. Faz muito tempo. Como vocês? Por que vocês? Ela parou, sua expressão mudando de confusão para medo. As meninas. Minhas meninas. Aconteceu alguma coisa com minhas meninas? Elas estão seguras, Michael a tranquilizou rapidamente. Estão comigo, na minha casa em Tiradentes. Eu as encontrei, Clara. À beira de uma estrada, atrás de uma cerca. Tenho cuidado delas. O alívio inundou seu rosto, seguido imediatamente pela suspeita. Não. Isso não é possível. Você não pode tê-las. É um truque. Ela começou a se levantar, mas Michael permaneceu sentado, sem fazer menção de se aproximar dela. Elisa ainda carrega um ursinho chamado Sr. Bigodes, ele disse baixinho. Helena é 7 minutos mais velha, e ela nunca deixa a irmã esquecer isso. Ambas adoram panquecas com mirtilos, mas tiram os mirtilos primeiro e os comem separadamente. Clara afundou de volta em sua cadeira, lágrimas enchendo seus olhos. Você realmente as encontrou. Você realmente está com elas. Um soluço escapou dela. Elas estão bem? Eu as machuquei por deixá-las lá? Estão fisicamente bem, Michael disse cuidadosamente. Mas sentem falta da mãe. Perguntam por você todos os dias.
As mãos de Clara tremeram enquanto ela enxugava as lágrimas. Eu tinha que deixá-las em um lugar seguro. Eduardo nos encontrou de novo. Ele disse que ia levá-las, que tinha direitos como padrasto. Que ninguém acreditaria em mim porque sou louca. Sua voz falhou na última palavra. Não sou louca. Sei do que ele é capaz. Eduardo Dias? Seu ex-marido, Michael, se inclinou para a frente. Clara, ele não tem direitos legais sobre as meninas. Você é divorciada, e ele não é o pai biológico delas. Mas ele conhece pessoas. Ele disse que conseguiria uma ordem judicial, que provaria que eu era uma mãe incapaz. Os olhos de Clara dispararam pela sala, como se esperasse que Eduardo se materializasse dos cantos. Eu não podia deixá-lo levá-las. Eu não podia continuar fugindo. Pensei que se as deixasse em algum lugar, alguém gentil as encontraria. Alguém seguro. E então, quando Eduardo parasse de procurar, quando eu descobrisse o que fazer, eu poderia voltar para elas. A garganta de Michael se contraiu. Apesar de tudo, as crianças abandonadas, a aparente paranoia, havia uma lógica terrível nas ações de Clara. O último recurso desesperado de uma mãe para proteger seus filhos de uma ameaça que ela acreditava ser iminente. Clara, disse ele, escolhendo suas palavras cuidadosamente. José Roberto, meu investigador, verificou a situação de Eduardo Dias. Ele está atualmente em São Paulo, cumprindo 18 meses por agressão agravada em um caso não relacionado. Ele está preso há 5 meses. Ele não estava seguindo você. Clara olhou para ele, confusão gravada em seu rosto. Não, isso está errado. Eu o vi. 3 semanas atrás, do lado de fora do supermercado. Ele me ameaçou. Não era ele, Clara. Não podia ter sido. Ela balançou a cabeça violentamente. Eu sei o que vi. Eu não estou se ela parou, a dúvida rastejando em sua expressão. A menos que... Ela pressionou as palmas das mãos contra as têmporas. Os médicos disseram que eu poderia estar tendo delírios novamente. Mas pareceu tão real. Michael ansiava por alcançá-la, por oferecer conforto, mas manteve a distância entre eles. Acredito que você acreditou que era real. Isso é o que importa. Sentaram-se em silêncio por um momento, o peso de décadas de separação e mal-entendidos pairando entre eles. Finalmente, Clara levantou os olhos, seu olhar mais claro do que antes. Você disse que tem cuidado delas, ela disse. Por que você faria isso? Você nem sabia quem elas eram. O momento chegará antes do que Michael esperava. Ele respirou fundo. No início, porque elas precisavam de alguém, e eu estava lá. Mas agora... Clara, eu sei que elas são minhas. Nossas filhas. Clara não pareceu surpresa. Simplesmente assentiu lentamente. Imaginei se você descobriria. Elas se parecem com você, na área dos olhos. E são espertas demais para o próprio bem, assim como você era. Por que você não me contou? Michael perguntou, incapaz de conter a dor em sua voz. 7 anos, Clara. Por quê? Ela riu, um som vazio sem humor ou contar o quê? Que a garota que você deixou para trás por sua grande carreira estava grávida após nossa reunião de uma noite. Que o bem-sucedido CEO da Harrington Empreendimentos havia gerado gêmeas com uma garçonete mentalmente instável. Ela balançou a cabeça. O que você teria feito, Michael? Mandado dinheiro? Insistido em um teste de paternidade? Me acusado de tentar te prender por sua fortuna? Cada pergunta o atingiu como um golpe físico, porque ele não podia dizer honestamente o que teria feito 7 anos atrás. O Michael Harrington que dormiu com Clara naquela véspera de ano novo estava no auge de seu poder e arrogância, determinado, implacável e emocionalmente distante de tudo, exceto de seu império comercial. Eu teria o direito de saber, disse ele finalmente. Sim, Clara admitiu, sua voz suavizando-se. Você teria. Mas eu estava com medo, e depois orgulhosa, e depois, doente.
Quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava imaginar-te contar. Ela desviou o olhar. E parte de mim queria mantê-las para mim. Eram a única coisa boa e pura em minha vida. Ainda são, Michael disse. E você ainda é a mãe delas, Clara. Nada muda isso. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas eu as deixei. Abandonei meus bebês. Que tipo de mãe faz isso? Uma mãe desesperada, disse Michael. Uma mãe que pensou que estava protegendo-as da única maneira que podia. Os ombros de Clara caíram. A médica diz que preciso ficar aqui. Que preciso de tratamento abrangente desta vez, não apenas medicamentos e alta. Meses, talvez mais. Então é isso que você fará, Michael disse firmemente. Você receberá o tratamento que precisa, e Elisa e Helena estarão esperando quando você estiver melhor. Com você. A pergunta foi quase inaudível. Sim, Michael disse, a certeza o preenchendo. Comigo. Vou cuidar delas, Clara. Prometo a você isso. E farei questão de que elas saibam que a mãe delas as ama, que você nunca quis deixá-las. Que você fez o que fez para protegê-las. Claro estudou, como se buscasse o garoto que conhecera por baixo do homem de sucesso que ele se tornará. Por que eu deveria acreditar em você? Você partiu uma vez antes. Quando as coisas ficaram difíceis, quando houve uma escolha a ser feita, você escolheu sua carreira em vez de nós. Eu fiz, Michael reconheceu, a admissão dolorosa, mas necessária. Eu estava errado, e paguei por essa escolha todos os dias desde então, embora não tenha reconhecido o custo até agora. Mas não sou mais aquela pessoa, Clara. Encontrar Elisa e Helena, se isso me mudou. Elas me mudaram. Pela primeira vez, a expressão de Clara suavizou-se em relação a ele. Elas têm esse efeito, ela disse. Então, após um momento de hesitação, eu nunca lhes contei sobre você. Nunca lhes disse quem era o pai delas. Eu sei, Michael disse. Também não lhes contei. Mas acho que elas deveriam saber a verdade, quando for a hora certa. Clara assentiu lentamente. Quando eu estiver melhor. Quando puder fazer parte da explicação para elas. Ela respirou fundo, tremulamente. Posso vê-las? Não agora, mas, e em breve? Claro. Assim que seus médicos disserem que está tudo bem. Michael inclinou-se para a frente. Elas perguntam por você todas as noites, Clara. Nunca pararam de acreditar que você voltaria por elas. Clara cobriu o rosto com as mãos, ombros tremendo com soluços silenciosos. Quando ela levantou os olhos novamente, estavam vermelhos, mais determinados. Diga a elas que eu as amo. Diga a elas que a mamãe está melhorando para poder voltar para casa para elas. Eu direi, Michael prometeu. Todos os dias. Ao sair do centro psiquiátrico uma hora depois, Michael sentiu uma estranha mistura de tristeza e esperança. A mulher que ele um dia amara estava danificada de maneiras que ele não conseguia compreender totalmente. A mãe de seus filhos estava lutando batalhas que ele só podia testemunhar de fora. Mas pela primeira vez em 30 anos, ele se sentiu conectado a Clara novamente, não por romance ou nostalgia, mas pelas duas pequenas vidas que eles haviam criado juntos, por mais involuntariamente que fosse. Em seu carro, Michael ligou para José Roberto. Preciso que você investigue Eduardo Dias mais a fundo, disse ele sem preâmbulos. Clara está convencida de que ele a ameaçou recentemente, mesmo que ele deva estar preso. Você acha que ela pode estar certa? Que não foi um delírio. Não sei, Michael admitiu. Mas não vou arriscar a segurança das minhas filhas. A palavra filhas ainda soava estranha em sua língua, mas a cada vez que a dizia, algo mudava dentro dele, o começo de uma identidade que ele nunca esperara reivindicar. 6 meses se passaram em um ritmo que gradualmente se transformou de estranho para familiar para essencial. Michael se retirou das operações diárias da Harrington Empreendimentos, delegando ao seu diretor de operações e trabalhando remotamente quando necessário.
Os membros de seu conselho ficaram perplexos com a mudança, mas uma conversa franca com a presidente do conselho, durante a qual ele revelou sua recém-descoberta paternidade, lhe garantiu o espaço que ele precisava. Licença familiar, ela chamou com um sorriso, embora aos 60 anos, Michael dificilmente se encaixasse no perfil de um pai de primeira viagem. A primavera floresceu sobre a Serra da Mantiqueira, transformando a propriedade à beira do lago em um paraíso de flores silvestres e canto de pássaros. Elisa e Helena floresceram no ar fresco e no ambiente estável. Elas haviam começado na escola primária local em janeiro, onde rapidamente se tornaram conhecidas por suas aparências idênticas, mas personalidades distintamente diferentes. Elisa, a sonhadora, se destacava em arte e contação de histórias. Helena, mais prática e analítica, devorava matemática e ciências com igual entusiasmo. O status legal delas foi formalizado através de uma série de processos judiciais, testes de paternidade, acordos de custódia e, finalmente, documentos de adoção assinados por Michael e Clara. As certidões de nascimento das meninas agora nomeavam oficialmente Michael Harrington como seu pai, um fato que saiu nos jornais locais apesar das tentativas de privacidade de Michael. As gêmeas ainda não sabiam a verdade completa. Michael e Clara concordaram, com o apoio da terapeuta infantil, em esperar até que Clara estivesse mais estável antes de explicar como Michael era mais do que apenas o estranho gentil que as encontrara perto da cerca. Por enquanto, ele era simplesmente o Michael, o seu guardião, seu protetor, o adulto que nunca perdia uma peça escolar ou esquecia de verificar se havia monstros debaixo da cama. A recuperação de Clara havia sido lenta, mas constante. Após 3 meses de tratamento intensivo em regime de internação, ela havia passado para um programa residencial que permitia mais liberdade, mantendo a estrutura de que precisava. Michael a visitava semanalmente, às vezes sozinho, às vezes com visitas cuidadosamente supervisionadas com as meninas. Essas reuniões eram emocionantes, mas curativas para todos os envolvidos. Hoje era diferente, porém. Hoje, Clara estava vindo para a casa do lago pela primeira vez, uma visita diurna, um teste para o objetivo final da custódia compartilhada. Michael passará amanhã em um estado de energia nervosa, verificando novamente os preparativos que estavam prontos há dias. Estão muito apertadas, Elisa reclamou enquanto Michael tentava prender seus cabelos no estilo trançado que Clara sempre fazia. Desculpe, filha. Ele afrouxou o elástico e tentou novamente, seus dedos grandes desajeitados com os delicados fios. Após 3 tentativas, ele produziu algo que se aproximava de uma trança, embora várias mechas rebeldes já tivessem escapado. Melhor? Helena se virou para examinar seu reflexo no espelho do banheiro, depois sorriu. Melhor. Mas a mamãe faz mais bonito. Eu sei, Michael concordou, seu coração se aquecendo com a facilidade com que Helena ainda se referia a Clara como mamãe, apesar dos meses de separação. É por isso que temos sorte dela vir hoje. Ela pode consertar minhas tentativas amadoras. Na cozinha, Elisa estava arranjando flores recém-cortadas do jardim, vasos, zinnias e margaridas em uma profusão de cores. Você acha que a mamãe vai gostar? Ela perguntou ansiosamente. Ela vai adorar, Michael a tranquilizou, ajeitando um desenho que as meninas haviam feito e que agora pendia proeminentemente na geladeira. O desenho mostrava 4 figuras de mãos dadas ao lado de uma mancha azul que Michael supôs ser o lago, 2 pequenas figuras idênticas, uma figura feminina mais alta e uma figura masculina muito alta. A família Harrington, Elisa havia escrito no topo com sua caligrafia cuidadosa. O som de pneus no cascalho fez as 2 meninas correrem para a janela. Ela chegou, gritaram em uníssono, depois dispararam para a porta da frente antes que Michael pudesse lembrá-las de andar, não correr. Clara saiu do carro parecendo mais com seu antigo eu do que Michael vira em meses. Seu cabelo estava penteado de forma simples, mais elegante, suas roupas casuais, mais arrumadas. Mais importante, seus olhos estavam claros e presentes, não nublados por medicação ou medo. Ela mal havia fechado a porta do carro antes que Elisa e Helena a abraçassem com abraços, quase a derrubando com a força de seu entusiasmo. Uau, minhas lindas meninas, Clara riu, ajoelhando-se para abraçá-las corretamente. Deixem-me olhar para vocês. Vocês cresceram tanto.
Ela estudou seus rostos, tocando suas bochechas com dedos gentis. Estão se comportando bem com o Michael? Na maioria das vezes, Helena respondeu honestamente, enquanto Elisa assentia vigorosamente. Ele não sabe trançar cabelo direito, Helena acrescentou, virando-se para mostrar o trabalho de Michael. Os olhos de Clara encontraram os de Michael por cima das cabeças das meninas, diversão e algo mais quente dançando neles. Bem, nem todo mundo pode ter meus talentos especiais de mamãe. O dia se desenrolou com uma facilidade que nenhum deles havia ousado esperar. Eles fizeram piquenique à beira do lago, as meninas tagarelando incessantemente sobre amigos da escola e projetos. Eles levaram Clara para um passeio pela floresta delas, mostrando a ela o forte que Michael as havia ajudado a construir e a família de patos com quem haviam feito amizade. No final da tarde, estavam todos esparramados na sala, Clara trançando o cabelo de Helena novamente enquanto Elisa fazia um desenho do dia delas. Quando as meninas saíram para alimentar os patos uma última vez antes do jantar, Clara se virou para Michael com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo que, Michael perguntou, embora soubesse. Por cuidar delas quando eu não podia. Por lhes dar esta casa, esta segurança. Ela gesticulou para a sala confortável com sua evidência de crianças por toda parte, brinquedos, livros, obras de arte coladas nas paredes. Por não me odiar por tê-las mantido longe de você todos aqueles anos. Michael balançou a cabeça. Nunca poderia te odiar, Clara. Especialmente agora que entendo o que você estava passando. O sorriso de Clara era triste, mas genuíno. Você se tornou um bom pai, Mickey. Melhor do que eu jamais esperaria daquele garoto ambicioso que conheci na faculdade. Ter filhos muda você, Michael disse. Era um clichê, mas como a maioria dos clichês, continha uma verdade fundamental. Elas mereciam mais do que o homem que eu era. Então tive que me tornar outra pessoa, alguém melhor. Clara assentiu, compreensão em seus olhos. A doutora Benedita acha que posso fazer a transição para a vida independente no próximo mês. Um apartamento perto do centro, onde posso continuar a terapia ambulatorial, mas ter mais liberdade. Isso é uma notícia maravilhosa, Michael disse, falando sério. Será em Campinas? Clara hesitou. Na verdade, eu estava pensando em Tiradentes. Há um programa semelhante aqui, e eu estaria mais perto das meninas. De todos vocês. A implicação pairou no ar entre eles, não apenas mais perto das gêmeas, mas também de Michael. Aqueles meses de preocupação compartilhada por suas filhas haviam reconstruído uma conexão que nenhum dos dois esperava redescobrir. Acho que isso seria bom para todos, Michael disse cuidadosamente. Elisa e Helena ficariam radiantes em ter você por perto. E você? Clara perguntou, igualmente cuidadosa. Antes que Michael pudesse responder, o carro de Clara parou na garagem para a visita domiciliar agendada. O momento passou, mas a pergunta permaneceu, sem resposta, mas não esquecida. Naquela noite, depois de um jantar da famosa espaguete de Clara, recriada com muita contribuição das gêmeas, chegou a hora da conversa para a qual eles estavam se preparando. A terapeuta infantil os havia instruído a abordá-la gentilmente, mas honestamente, de acordo com a idade e compreensão das meninas. Eles se reuniram na sala de estar, as gêmeas aninhadas entre Clara e Michael no grande sofá sessional. Elisa agarrava o Sr. Bigodes com força, sentindo a importância do momento pelas expressões dos adultos. Elisa, Helena, Clara começou, sua voz firme apesar do nervosismo óbvio. Precisamos contar algo importante sobre Michael, sobre mim e sobre nossa família. As meninas olharam entre eles, curiosas, mas sem medo. Elas haviam vivido mudanças suficientes em suas jovens vidas para abordar novas informações com resiliência. Vocês sabem como Michael as encontrou naquele dia perto da cerca, Clara continuou. O que vocês não sabem é que Michael e eu nos conhecíamos há muito tempo, antes de vocês nascerem. Tipo amigos? Helena perguntou. Sim, tipo amigos, Clara sorriu. Muito bons amigos, na faculdade. Então perdemos o contato por muitos anos, Michael acrescentou. Até uma véspera de ano novo especial, quando nos reencontramos por acaso.
A testa de Elisa se franziu em concentração. Foi assim que você soube onde nos encontrar? Por que você conhecia a mamãe? Não, querida, Michael disse gentilmente. Encontrar vocês foi completamente por acidente, ou talvez destino. Mas o que queremos lhes contar é sobre quem eu sou para vocês. Clara pegou as mãos das filhas nas suas. Lembram quando vocês me perguntaram uma vez sobre o papai, e eu disse que ele morava longe? As gêmeas assentiram solenemente. Bem, acontece que ele não estava tão longe quanto eu pensava, Clara disse. E agora ele está muito perto. Na verdade, ele está bem aqui. Por um momento, a confusão reinou nos rostos das meninas. Então Helena, sempre mais rápida em processar informações, virou-se para Michael com os olhos arregalados. Você é nosso pai? Michael assentiu, sua garganta apertada demais para palavras. Nosso pai de verdade? Elisa perguntou, sua voz pequena, mas não chateada. Tipo, você nos fez. Sim, Michael conseguiu dizer. Eu sou o pai biológico de vocês. Mas eu não sabia de vocês até depois de encontrá-las. Sua mãe e eu estivemos separados por muito tempo, e eu não sabia que ela tinha filhas tão incríveis. As meninas ficaram em silêncio, processando essa revelação. Então Elisa perguntou, foi por isso que você cuidou da gente? Por que você é nosso pai? Eu cuidei de vocês porque vocês precisavam de alguém, Michael disse sinceramente. Eu não sabia que era o pai de vocês na época. Mas assim que descobri, isso me deixou ainda mais determinado a dar a vocês o melhor lar que eu pudesse. Então agora somos uma família de verdade? Helena perguntou. Com mãe e pai e tudo mais. Clara e Michael trocaram olhares. Somos uma família, Clara confirmou. Pode não parecer exatamente como outras famílias, porque eu ainda estou melhorando e preciso morar separadamente por um tempo. Mas nós dois amamos vocês muito, muito mesmo. Mais do que qualquer coisa no mundo, Michael acrescentou. Elisa pareceu pensativa. É por isso que você olha para a mamãe assim às vezes? Assim como, Michael perguntou, surpreso. Todo bobo e mole, Elisa esclareceu, fazendo uma careta que presumivelmente era sua interpretação de o bobo e mole. Clara riu, quebrando a tensão. Seu pai sempre teve um rosto muito expressivo. É uma das coisas que me lembro dele da faculdade. Junto com a dança terrível dele, ela acrescentou em um sussurro teatral para as meninas, que riram. Minha dança melhorou significativamente, Michael protestou com falsa indignação. Prove, Helena desafiou, pulando e correndo para o sistema de som que Michael havia instalado. Ela conectou seu tablet com facilidade praticada e rolou por sua lista de reprodução. Triunfantemente, ela selecionou uma música pop com um ritmo forte que Michael reconheceu vagamente das festas de dança matinais das meninas. Batalha de dança em família, Elisa declarou, puxando Clara para seus pés enquanto Helena agarrava as mãos de Michael. E assim, na luz quente de uma noite de verão, com o crepúsculo se instalando sobre o lago lá fora, a recém-reconhecida família Harrington dançou desajeitadamente, alegremente, juntos. Michael encontrou o olhar de Clara enquanto ambos tentavam seguir os movimentos entusiastas de suas filhas, e viu em seu sorriso a mesma admiração que sentia e que depois de todos os caminhos errados, todos os anos perdidos, toda a dor suportada, eles de alguma forma encontraram seu caminho para este momento de pura e inesperada felicidade. Não era perfeito. Clara ainda tinha um longo caminho de recuperação pela frente. Michael ainda estava aprendendo a linguagem da paternidade. Elisa e Helena teriam perguntas, e um dia, talvez raiva pelos anos de separação. Mas observando o riso de suas filhas, vendo a mulher que lhe havia dado esses presentes preciosos finalmente em paz, Michael soube com uma certeza profunda que a família que estavam construindo, por mais não convencional, por mais frágil que fosse, era a maior conquista de sua vida. Mais tarde, depois que Clara partiu com promessas de voltar em breve e as meninas estavam na cama, Michael ficou na janela de seu escritório, observando o luar na água. Em sua mesa jaziam os documentos finais de adoção, oficializando o que seu coração sabia desde o momento em que José Roberto lhe mostrou a carteira de motorista de Clara. Ele era um pai.
Aquelas meninas extraordinárias eram suas filhas. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, o caminho menos percorrido o havia levado exatamente para onde ele precisava estar,